A Árvore Solitária, por Elias Pereira Leite. Era uma vez um pássaro que encontrou uma semente de ipê na beira da estrada e voou para longe com esta semente. Quando voava por cima de uma colina, a semente acabou caindo de seu bico. O pássaro estava tão cansado que não quis descer e procurar a sementinha, até porque dificilmente acharia. Ele seguiu então sua viagem. A semente caiu numa terra úmida e começou a germinar. Os anos se passaram e aquele ipê cresceu e se tornou uma grande árvore. Embora fosse grande, ela não tinha beleza e nem brilho, porque ela era a única árvore em toda aquela colina. A solidão de não ter outra árvore perto fazia com que suas folhas tivessem cores pálidas e apagadas. Nem os pássaros sentiam-se atraídos a fazer ninhos nela. Talvez isso explique também o porquê não havia outra árvore por perto. Afinal, os pássaros ajudam a espalhar as sementes pela terra, assim como aconteceu com o próprio ipê, cuja semente foi trazida por um pássaro. Os dias iam se passando e o único desejo daquele ipê era ter uma companhia, e todos os dias, pela manhã, tarde e noite, o ipê pedia um filho à natureza. Sozinha, a única distração do ipê era observar as aves que voavam pelos céus. Desejava tanto que uma delas fizesse um ninho nela, mas para isso, aquela solidão precisava primeiro ir embora, para que, finalmente, a árvore ganhasse cor, flores e vida. Em um dia como qualquer outro, quando observavam uma revoada de pássaros passar ao longe no céu, o ipê sentiu uma cosquinha. No início pensou que fosse alguma formiguinha ou outro inseto. Num primeiro momento quis ignorar, mas a cosquinha era persistente. Era como se alguma coisa tivesse subindo nela. Não aguentando mais de cosquinha, ela olha para baixo e pensa que recebeu o filho que tanto pediu à natureza. Viu uma folha de patinhas andando em seu caule. Ela começou a chorar de alegria. Estendeu uma de suas galhas e pegou a folha. Observou bem direitinho e viu que a folha tinha um corpinho, com cabeça, pernas e bracinhos. Era o filho mais lindo que poderia ter ganho da natureza. Olhou para o céu e agradeceu a Deus, chorando de alegria. Acontece que a folhinha, na verdade, não era uma planta, mas um bicho-folha. Só que aquela árvore nunca tinha ido na escola para saber a diferença entre um bicho-folha e uma folha de verdade. Então vamos dar um desconto a ela. Voltando-se para o que achava ser seu filho, a árvore diz: Filho, você deve pedir a bênção à sua mãe. O bicho-folha viu que a alegria do ipê era tão grande que não quis estragar, resolvendo não contar que, na verdade, ele era um inseto. Por enquanto, aceitou ser o tão desejado filho daquela árvore. Então, o bicho-folha respondeu: Bênção, mãe. Ao que o ipê falou: Deus abençoe meu filho. E depois disso, todos os dias o bicho-folha tinha que pedir a bênção à sua mãe adotiva, ao dormir e quando o dia amanhecia. Os dias foram se passando e aquela brincadeira foi perdendo a graça para o bicho-folha. Tava ficando tedioso ficar todos os dias naquela mesma árvore. Assim que amanhecer o dia, eu vou embora, planejava o bicho-folha. Na verdade, todos os dias fazia esse plano, mas ficava com dó do pobre ipê. Aos poucos, porém, ele foi notando que a árvore estava ficando cada dia mais bonita. As folhas estavam com um verde mais vivo, nascia novos galhos e folhas todos os dias. Tudo isso desencorajava o bicho-folha a ir embora ou contar a verdade. Ter um filho mudou a vida daquele ipê. A solidão já não existia, e ao invés de se distrair com revoadas distantes de pássaros, a planta cuidava de si mesmo e de seu novo filho. Afinal, tinha que estar forte e bem de saúde para poder cuidar do que ela achava ser seu filho. Assim, ela aprofundou mais as suas raízes no solo em busca de mais sais minerais e água, porque precisava que seu filho fosse bem alimentado. Assim, aos poucos, as folhas da árvore foram ganhando novas tonalidades e cores mais vibrantes.
Novos galhos e folhas nasciam, e quando menos esperava, alguns passarinhos começaram a pousar nela. Aquilo trouxe mais alegria para a árvore, que aprofundou mais ainda as suas raízes e buscou nutrir-se cada vez mais. O bicho-folha, por ser um inseto, obviamente se escondia dos pássaros, mas a sua camuflagem quase perfeita lhe dava tranquilidade. O tempo foi passando e aves de várias espécies e tamanhos foram buscando abrigo naquele ipê, que começou a produzir lindas flores. Aí foi chegando borboletas, beija-flor e vários outros pássaros que nem sei o nome. Acontece que a árvore não estava mais só. Tá certo que o bicho-folha não era uma plantinha como pensava a árvore, mas os pássaros eram pássaros, as borboletas eram quem dizia ser, e isso era o que importava afinal. A combinação de flores, borboletas, beija-flor e outros pássaros não podia dar outra. Várias sementinhas foi caindo ao redor do ipê, e também mais afastados dele. Em poucos dias, a árvore não ganhou apenas um, mas dezenas, ou talvez centenas de filhinhos, como ela tinha pedido tanto à natureza de Deus. É claro que os passarinhos traziam no bico sementinhas de outras espécies de plantas, de outros jardins e florestas. Assim, um belo jardim se formou naquela colina, com grande variedade de plantas e árvores. O bicho-folha nem precisava mais se preocupar em dizer a verdade, até porque a planta nem conseguia mais ver ele diante de milhares ou milhões de outras folhas de verdade que havia nas plantas e árvores daquela colina. Assim, o bicho-folha pôde voltar para sua família, pois já tinha cumprido sua missão. Esta historinha nos ensina que, às vezes, Deus usa algo ou alguém que nem imaginamos para nos trazer o que tanto pedimos a Ele. O ipê queria uma plantinha, mas Deus usou o bicho-folha para lhe trazer a alegria e a força para ela se preparar para receber seus filhos de verdade e cuidar de todo um jardim. E o ipê e seu jardim viveram felizes e floridos para sempre.